Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Vamos acessando. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou compartilhar. Enquanto vocês vão entrando, vão se adaptando, eu vou compartilhar o, o link também nas nossas páginas, no Facebook. Pode mandar já para os seus conhecidos. Vamos entrando, boa noite. Você que está entrando, compartilhe já o vídeo nas suas redes sociais, vai compartilhando, vai distribuindo para as pessoas que você ama, certo? Se você ama os seus familiares, se você ama os seus amigos, sabe o que eu faria? Eu agora pegaria esse vídeo e compartilharia com ele. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. Olá, Larissa, tudo bem? Boa noite a todos, vamos entrando. Agora eu preciso compartilhar o meu vídeo, certo? Eu compartilhei na minha página. Compartilhe também nas suas redes sociais. Larissa Wagner, Jones e G, tudo bem? Eu levei tempo para descobrir o que é o G e o J. É o Jones e a Super G, certo? Estão conosco. Larissa, vai compartilhando, mande para os seus conhecidos, pegue lá o link, compartilhe. Boa noite, Kelzinha, tudo bem? Vão mandando já para os seus amigos, seus conhecidos, seus colegas. Nós temos um assunto muito legal para nós compartilharmos nessa noite. Você vai já pegando a sua Bíblia, vamos continuar a falar acerca de Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos tentar terminar esse capítulo nessa noite. Mas, enquanto você vai se ajustando, as pessoas vão chegando. E aí, você já compartilhou o vídeo com alguém? Mas compartilhe com alguém, bote lá no seu grupo da família. As pessoas postam tanta coisa naquele grupo, é boa noite, é bom dia, sabe? Então, o papagaio que quebrou a asa, mande para alguém, compartilhe com alguém. É legal para o canal, compartilhe, curta, é muito importante. Enquanto vocês estão chegando, fizemos alguns ajustes na nossa agenda semanal, certo? Eu postei ontem nos grupos, nós temos na segunda-feira o GPS, vamos focar quase, a maioria dos GPs estão na segunda-feira. Nós temos na terça e quinta-feira, vocês terão uma live comigo, uma live terça e quinta comigo. Oi, Angélica, tudo bem? Angélica, Alexandre, Deus abençoe vocês. Olá, Rosa. Terça e quinta, vocês têm uma live comigo. Na sexta-feira, uma live cor-de-rosa, com a pastora Top das Galáxias. No sábado, sempre vai ter alguma atividade com os adolescentes e os GPs com os jovens online. No domingo, nós vamos já tentar colocar no ar, já neste domingo, as histórias da EBI, certo? A Chama Kids, terá às 6h30, nós vamos estar postando os vídeos da Chama Kids, certo? Nos canais, então um tempo para as crianças, certo? Nós estamos nos reinventando, os professores, essa semana estão começando a contar as aulas, a gravar as aulas, então estamos testando, mas estamos nos reinventando. Como igreja, no sentido de se reunir como templo, no templo nós ainda não temos data, aliás, até dia 31 de maio é que a princípio estamos limitados a não ter culto, mas todos os dias de terça até sexta o templo está aberto. Se você quer ir lá ter um tempo de oração, vai orar, precisamos orar. É tempo de eu e você orarmos, amados, buscarmos ao Senhor. Então dedique tempo em oração. Nós estamos ainda, alguns estão dizendo que a curva do vírus vai ainda muito à frente, então precisamos orar, se coloque a orar. Olá, Ed, Jade, Luciano, tudo bem? Ed, Clarice, as meninas, que Deus os abençoe poderosamente. Mas um outro recadinho rápido, certo? Não se esqueça, amados, dízimos e ofertas é um princípio de vida, ele não é circunstancial, não é porque nós não estamos nos reunindo no templo que os princípios deixamos de praticá-los. Então, amados, faça um TED, faça um DOC, certo? Passe em algum banco, faça um depósito, ou passe ali na igreja no período da tarde, de terça a sexta, você pode passar o seu cartão. Amados, é importante, é um princípio de vida, certo? Então, vamos começar? Você pegou a sua Bíblia, tira as distrações que estão no seu entorno, tira as distrações que estão no seu entorno, certo? Pega lá um papel, pega a sua Bíblia,
Chame os seus familiares para estar assistindo com você agora o vídeo e vamos estudar a palavra de Deus. Certo? Algo que temos nos dedicado nesses dias é para que eu e você venhamos crescer, venhamos amadurecer. Como diz o apóstolo Paulo, deixar para trás as coisas de menino e avançarmos em Deus, em crescermos em Deus. Então, vamos lá? Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 12 e o 13 no primeiro momento e nós vamos caminhando, ok? Joia, você já compartilhou o vídeo? Você já compartilhou com seus familiares? E vou insistir a última vez, compartilhe o link para do grupo da sua família, mande para um amigo, uma pessoa que precisa de Jesus, que você está evangelizando, alguém que está, talvez, que você sabe que está com algum problema. Vamos, deixe a palavra de Deus falar com ele. Ok? Vamos lá, Filipenses 2, capítulo de número 13. Aliás, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponho em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer, tanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Nós temos desde todo o texto de Filipenses, Paulo escreve acerca do progresso da fé, a necessidade de eu e você termos de exercermos a cidadania do reino de Deus, a cidadania eu e você como cidadãos do reino de Deus, de viver como cidadãos do reino nessa terra, o viver de maneira digna do evangelho, nós vimos isso no capítulo de número 1, e que tenhamos a mesma atitude de Cristo Jesus, uma atitude humilde. Ou seja, humilde significa usar de todas as nossas forças para abençoar outras pessoas. Nós já falamos sobre isso. E aqui ele começa dizendo aqui nesse texto, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Na versão Almeida ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Cara, mas como aí? Agora eu e você precisamos entender o que significa salvação, precisamos relembrar o que significa salvação. Salvação, em primeiro lugar, de quê? De que nós somos salvos? Nós somos salvos de viver uma vida desconectada de Deus. Nós somos salvos de viver uma vida sem propósito. Nós somos salvos de uma cultura, de viver de uma cultura deste mundo, uma cultura de um mundo que jaz no maligno, que está completamente enterrada no mal. A sociedade, o mundo que você conhecemos, está enterrada com o mal, é um só com o mal. E eu e você precisamos ser salvos dessa situação, porque a cultura deste mundo, viver para nós mesmos, nos leva apenas para um lugar, o inferno, uma eternidade longe de Deus. E o que é salvação? Salvação é um ato de cura, é a palavra no grego sozo. Ou seja, é uma cura, é um ato produzido por Jesus quando eu reconheço como meu Salvador e o estabeleço como o Senhor da minha vida. Ou seja, não é apenas eu encontrar um Salvador, ou seja, uma porta de emergência, alguém que vai me salvar deste mundo e me reconectar com Deus, mas é também o estabelecimento de um novo Senhor na minha vida. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo agora para Jesus, eu estabeleço um novo Senhor. Salvação também é, e isso é muito importante eu e você entendermos, e aqui no texto de Filipenses coloca muito claro, é um processo. O processo para a vida eterna com Deus, o processo para eu chegar bem à linha de chegar, para eu terminar bem a corrida da fé. A salvação é um ato, mas também ela é um processo. Ela é um processo. E eu e você precisamos entrar de cabeça nesse processo. Por quê? Antes eu aprendi a viver, eu vivia segundo o curso deste mundo. Agora eu preciso aprender a viver com um Senhor chamado Jesus Cristo. Eu vivia segundo os costumes deste mundo, agora eu preciso aprender a viver segundo o reino de Deus. Eu preciso aprender uma nova cultura. Se você quer anotar ali, anote. Eu preciso aprender a viver uma nova cultura. Você pode dizer um aleluia por isso? Coloca aí aleluia, glória a Deus, dê um joinha, dê um coraçãozinho.
Não me deixe aqui sozinho, eu estou vendo alguns coraçãozinhos só subindo, certo? Daí você temos que aprender a viver essa cultura, ou seja, desenvolver a nossa salvação. Desenvolver. Eu e você precisamos aprender a viver uma vida de acordo com o reino de Deus, de acordo com os valores, de acordo com os princípios. Eu e você precisamos aprender isso. Precisamos. Por quê? Porque senão eu não vou terminar bem a minha corrida de fé. Amados, a fé em Deus é uma corrida, é algo que eu começo e eu preciso ir até o fim. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Eu gosto muito da parábola que Jesus, quando ele estabelece que o semeador saiu a semear. E ele coloca 4 terrenos. Um terreno é aquele que recebeu a semente, a palavra de Deus, e ela ficou pelo caminho, ela não germinou. Uma que recebeu a palavra, ele se alegrou, mas ele foi plantado no meio de pedras e logo secou. Naquele que ele começou a crescer, mas ele foi semeado no meio de espinhos, e a Bíblia diz que os cuidados da vida o sufocaram e ela morreu. E tem aqueles também que produziram bem, que terminaram bem, que produziu a 30, 60 e a 100 por 1. Quem você é? Ou seja, eu preciso desenvolver a minha salvação. Olha só o que diz o versículo de número 13. Vamos lá, Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. Vamos lá, pense comigo, vamos lá. Vamos ensinar a pensar. Amados, eu e você precisamos aprender a pensar biblicamente, a pensar de acordo com a cultura do reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus? Se você tivesse agora numa aula presencial, eu ia dizer para você, levante a mão, você pertence ao reino de Deus? Levante a mão, ok. Você pertence ao reino de Deus? Sim ou não? Diga sim, eu pertenço. Então, ok. Que sentido faz eu querer andar com Deus se continuo agindo de acordo com aquilo que der na minha cabeça? Sabe, que lógica é, que sentido é que eu querer andar com Deus e eu continuo andando segundo aquilo que eu acho melhor para mim mesmo, segundo a cultura deste mundo? Não faz nenhum sentido isso. Eu querer andar com Deus, mas não querer saber qual é a vontade de Deus. Eu querer andar com Deus e não me livrar da cultura deste mundo que estava me levando para a morte. Eu preciso aprender, eu preciso desenvolver a minha salvação. O texto que lemos aqui, o texto diz, ponham em prática. Amados, a salvação é algo para eu e você colocarmos em prática. Eu preciso ter uma prática de alguém que é salvo. Mas o Deus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo-poderoso. Por isso, temor e tremor. Ou seja, o texto diz, colocar em prática a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso, temor e tremor? Eu não vou me aprofundar na etimologia dessa palavra, mas eu vou ser simples. Significa que eu e você devemos ter medo de não ofender a Deus. Por quê? Por amor a Ele. Eu não quero ofendê-lo, porque eu amo a Deus. Eu não quero entristecer o meu Deus, porque Ele é Deus. E isso significa que é no mínimo inteligente eu não querer ofender a Deus. Isso é temor e tremor. Eu posso continuar muito em cima desse assunto. Mas, por exemplo, eu amo muito a minha esposa. É uma esposa extraordinária, a melhor esposa do mundo. E eu tenho medo de ofendê-la, porque eu a amo. Ou seja, tudo aquilo que eu amo de verdade precisa ter um medo de eu não querer temer, de eu não querer ofender, de eu não entristecer. Você concorda comigo então? Assim é com Deus. Eu decidi andar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu preciso aprender a andar com Ele. Ou seja, eu preciso ter uma fé em Deus. Tudo em minha vida precisa estar em plena concordância com a vontade de Jesus Cristo. Esse é o alvo. Todas as coisas da minha vida, precisam estar alinhadas com Deus.
em concordância com Deus. Eu e você precisamos disso, alinhar a nossa vida com Deus. É importante. Eu preciso aprender, eu preciso colocar em prática todas as áreas. Tudo em minha vida precisa ter o selo. Qual selo? Querer de Deus e realizado através de Deus. Eu ia falar uma palavra muito antiga, só os mais velhos sabem que é isso. Carimbo. A geração nova, por exemplo, a Thay que está aí me assistindo, não sabe nem o que é carimbo. Então eu vou botar o selo, sabe, a comprovação, ao quê? A autenticação eletrônica, sabe, autenticado, você é mais chique. Carimbo é para os antigos, autenticação eletrônica para o pessoal jovem como eu. Então todas as coisas da minha vida precisam ter o querer e o efetuar de Deus. Agora deixa eu dar um exemplo. Família, você está aí na sua casa. E não importa se você é casado, solteiro, não importa, você está ali na sua casa. Você conduz a sua vida familiar de acordo com os parâmetros de Deus? Ou você faz aquilo que te dá na cabeça? Ou você faz aquilo que você acha o que está certo? Que não está nem aí para aquilo que Deus pensa. Isso não é agir de acordo com a salvação. Se você é salvo em Cristo Jesus, você não tem mais o direito de fazer as coisas de acordo com aquilo que você acha que é certo. Você não tem o direito. Por quê? Você disse que você estabeleceu um Senhor sobre a sua vida. Então, tudo aquilo que você quer fazer, você precisa consultar alguém primeiro. Quem? Deus. É muito simples. Isso é colocar em prática a sua salvação. Mas, pastor, então isso significa dizer que eu não tenho vontade própria? É isso mesmo. Porque você disse que você tem um Senhor. Quem tem um Senhor significa que não tem mais vontade. Porque a sua vontade estava conduzindo você para o inferno. Estava conduzindo você para uma vida eterna longe de Deus. A tua vontade estava produzindo morte, estava produzindo tristeza, estava produzindo dor. Mas a vontade de Deus na sua vida vai produzir o quê? Salvação, vai produzir alegria, vai produzir paz, vai produzir justiça, vai produzir, no fim, vida eterna. Quem é melhor, amados, é no mínimo inteligente. Eu e você que querer fazer em todo tempo apenas a vontade de Deus. Olha lá, versículo 14. Vamos adiante, ok? 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Qual é o alvo descrito por Paulo para todos aqueles que trilham o caminho da salvação proposto por Deus em Cristo Jesus? Qual é o alvo? Olha só o versículo 15. O meu alvo e o seu alvo. Diga assim, o meu alvo, coloque ali. Alvo, meu alvo. Tornar-se puro e irrepreensível, filho de Deus, inculpáveis, mesmo vivendo em um mundo que é corrompido e depravado. O que é depravado? Depravado significa distante de propósito, fora de propósito. Então, qual é o alvo de Deus? Qual é o seu alvo de vida? Ser puro e irrepreensível, filho de Deus, inculpável, mesmo vivendo em um mundo corrompido e depravado. Amados, o propósito de Deus é a nossa salvação. Deus nos ama. Você crê nisso? Se você crê que Deus ama você, enche agora de coração. Vai enchendo de coraçãozinho, coraçãozinho e coraçãozinho ali. Enche de coração. Se Deus ama você, você crê nisso? Então coloque coraçõezinhos para subir agora. Ok. Todos os seus mandamentos, todos os mandamentos de Deus são justiça, alegria e paz. Tudo que Deus me pede para fazer é para nos abençoar. Tudo aquilo que Deus pede para eu e você fazermos é para nos abençoar, para preservar a nossa vida, para tornar a mim e a você participantes da glória e majestade de Deus, aqui e na era vindoura. Ok? Claro isso?
Todos os mandamentos de Deus são justiça, são amor, são paz, são para me abençoar. Uau, você precisa entender isso. Você pode dizer isso bem alto, em voz alta, assim. Todos os mandamentos de Deus são para me abençoar. Aleluia! Ok. Dito isso, eu quero que você entendeu isso. Dito isso, o que Paulo está dizendo aqui no texto quando ele façam tudo sem queixas ou murmurações. Paulo está dizendo, e eu vou parafrasear o pastor Luciano, eu vou lançar aqui a versão do pastor Sérgio Street Descolado. Ele está dizendo assim: parem de ficar reclamando de que obedecer a Deus é difícil, é pesado. Eu tenho que me obedecer, eu tenho que obedecer a Deus. Pare de reclamar com Deus da salvação que Ele te deu. Pare de reclamar que obedecer a Deus é difícil. Pare de entender que santidade é um negócio complicado. Então volta para o pecado se é difícil. Se você crê que Deus ama você, que a salvação de Deus para a sua vida é algo poderoso, é algo extraordinário, que é um gesto de amor de Deus por você, por que você começa a reclamar que obedecer a Deus é pecado? Agora eu não posso mais fazer isso. Pelo amor de Deus, aquilo que você está reclamando que não pode fazer agora, está te levando para o inferno. E Deus te livrou desta porcaria. Me perdoe a expressão, mas é uma porcaria. Algo que te levava para a morte. Então Paulo diz, pare de resmungar, pare de reclamar da vida que Deus te deu. Uau! O que Deus está dizendo? Resplandeça para o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Resplandeça para o mundo. Seja alegre pela salvação que Deus te deu. Pare de reclamar. Quando alguém te convida para pecar, diz, sabe, eu não posso, eu sou crente. Amado, pelo amor de Deus, pare de se fazer de vítima. Você é salvo. Você tem que dizer, eu sou alegre, disponha a alegria. Uau, Deus me salvou, eu não preciso mais disso para ser feliz, eu não preciso mais trair a minha esposa para ter felicidade, eu não preciso mais me drogar para eu curtir a vida, eu não preciso mais mentir para me dar bem, eu não preciso mais enganar o outro para eu ficar rico, eu tenho Deus e eu sou feliz. Se alegre. Uau, você temos que entender isso. A palavra de Deus diz, retenham as palavras de vida. Olha o texto que lemos. O apóstolo Paulo diz, retenha as palavras de vida. Vivam intensamente a palavra de Deus todos os dias. Viva intensamente a palavra de Deus todos os dias. Até quando? Até o dia de Cristo, amados. Eu tenho que viver a vida cristã hoje mais intensa do que eu vivi hoje. E amanhã viver a palavra de Deus mais intensamente do que eu vivi hoje. Por quê? A nossa linha de chegada está mais próxima. Eu preciso ser mais intenso até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vi um sonho, uma pessoa me mandou um sonho extraordinário de uma criança que ela ouviu Deus falando com ela e uma trombeta tocando. Amados, eu e você temos que celebrar a salvação. Celebre a salvação em Deus. Pare de choramingar. Eu sou crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Pelo amor de Deus, você é crente. Se você ama fazer aquilo, volte para o inferno. Amados, aquilo que Deus te livrou estava te conduzindo para a morte. Celebre a vida. Se alegre em obedecer a Deus. Se alegre em poder viver em santidade. A santidade é bênção de Deus para a sua vida e ela vai te preservar para a vida eterna. Você precisa dizer um aleluia por isso. Glória a Deus. Eu estou empolgada, mas estou empolgado. Como não fiz live ontem, sabe, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar aqui com vocês. Eu espero que você esteja sendo abençoado por isso. Então, amados, a corrida da salvação, ela termina no fim. Nenhuma corrida termina no meio. Então você precisa terminar bem. Como o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação.
praticai, desenvolva a sua salvação. Se você tem alguém ali do seu lado, diga para ela, você precisa desenvolver a sua salvação. Aleluia! Versículo 17. Vamos lá. Eu quero terminar hoje o capítulo 2. Versículo 17 de Filipenses capítulo 2. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos entender o contexto dessa carta. Paulo, ele está preso, sofrendo, sua liberdade tirada. Mas ele oferecia o seu sofrimento como uma oferta a Deus. Quando ele fala assim como oferta de libação, como oferta a Deus, ele está dizendo, Deus, é aquilo que eu estou sofrendo aqui. Eu te ofereço como uma oferta. Eu te digo muito obrigado, porque eu estou vendo que os irmãos lá de Filipos, eles têm crescido na fé em função da minha prisão. Uau, que homem maduro! Ele não se fazia de vítima, ele estava dizendo, Pai, obrigado. Paulo diz, alegrem-se comigo, alegrem-se. E agora vamos um pouquinho mais adiante, nós estamos falando aqui, lembre-se que desde o primeiro dia, o propósito dessas lives é fazer você amadurecer, levar você a deixar as coisas de menino, a você pensar como um crente maduro. Vamos lá, vamos entender assim. Mas o Paulo está dizendo, alegrem-se no meio da crise, alegrem-se, alegrem-se. Mas com a fé em Deus despertada, em razão da crise, nós estamos vendo, eu estava recebendo algumas informações. Hoje, uma das questões mais procuradas em redes sociais no mundo inteiro é oração, Deus, paz. As pessoas estão buscando a Deus. Nunca se vendeu tanta Bíblia nos Estados Unidos. É o livro mais vendido. As livrarias virtuais, elas estão vendendo Bíblias como nunca. Como nunca. Pessoas que nem antes me ouviram, não me conheciam, agora estão me ouvindo. Estão buscando algo em Deus. Amados, e esta crise tem despertado a fé nas pessoas. E isso precisa ser motivo de alegria. Eu preciso deixar de olhar a minha condição, a nossa condição muitas vezes difícil, cerceada, em dúvidas, muitas vezes algumas incertezas quanto ao futuro, mas eu preciso aprender a olhar a circunstância com o olhar da eternidade e não com o olhar da temporalidade. Como dita os nossos frases, né? Eu preciso aprender a olhar aquilo que eu e você estamos vivendo com o olhar da eternidade e não da temporalidade. Porque do ponto de vista da eternidade, esta crise tem abençoado muitas pessoas, porque tem feito com que elas venham a Deus, se voltem para Deus, busquem a Deus. E isso é motivo de alegria. É isso que Paulo estava dizendo. Ele estava se alegrando porque ele estava vendo que os irmãos de Filipos que o sofrimento de Paulo estava produzindo salvação, estava produzindo fé. Maturidade. Versículo 19, vamos lá. Versículo 19, estamos juntos? Paulo está aqui ensinando, e eu estou ensinando aqui com vocês também, tentando pelo menos. Espero, versículo 19 de Filipenses capítulo 2. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Versículo 29, dei um pulinho, versículo 29, ele está falando agora de Epafrodito, um outro companheiro dele. Recebei o Epafrodito no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo,
chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos lá. Paulo aqui apresenta algumas características de pessoas cuja qual eu e você podemos confiar. O apóstolo Paulo aqui, ele estava procurando pessoas cuja qual eu e você, cuja qual ele precisava confiar. E eu entendo, se você é como eu, você também precisa de pessoas que você precisa confiar. Confiar para missões importantes, missões difíceis, que vão representar bem você. E aqui o apóstolo Paulo coloca algumas características de pessoas que são dignas de confiança, dignas que você pode enviar para situações difíceis. A primeira delas é pessoas que não buscam interesses pessoais, mas pessoas comprometidas com o interesse de Cristo, ou seja, pessoas não egoístas. Você pode confiar em pessoas que não são egoístas, que elas estão comprometidas com os interesses de Jesus. Primeira característica. A segunda característica, pessoas aprovadas. Amados, você não precisa confiar em qualquer pessoa. Isso é meninice, isso é criancice, isso é imaturidade. Não, o cara é crente, eu tenho que confiar nele. Desde quando? Se o próprio Senhor Jesus testa a nossa fé, o próprio Senhor Jesus testa a nossa fidelidade. Amados, eu e você, nós podemos testar as pessoas. O texto diz, o apóstolo Paulo diz, Timóteo é uma pessoa aprovada. Ou significa que Paulo fez uma série de testes com Timóteo. Uma série de testes. Amados, pessoas precisam ser testadas e aprovadas. Aonde? Em pequenas tarefas, em funções simples. Quem é fiel e comprometido com as tarefas simples irá cumprir bem as tarefas mais difíceis. Eu tenho um aferidor muito pessoal de como confiar de pessoas que serão fiéis. Mas pessoas que permanecem fiéis quando elas não têm obrigação, quando elas não têm uma escala a cumprir e elas se interessam por suprir necessidades, mesmo quando ela não está numa escala, estas pessoas são dignas de plena confiança. Desculpe. Essas pessoas são dignas de confiança. Por quê? São pessoas que não precisam de escala, são pessoas que, mesmo quando elas não têm obrigação, elas fazem. Essas são pessoas aprovadas. Tem pessoas que você precisa perceber, ela está na escala, ok, ela cumpre bem a tarefa dela, ela cumpre. Ela chega no horário, ela cumpre pequenas tarefas simples. Amados, pessoas, elas devem ser medidas por funções simples, não por funções difíceis. Funções simples é aquelas funções que alguém faz quando ninguém está olhando. Pessoas que, às vezes, pessoas colocam de lado. Pessoas que fazem bem essas tarefas, elas vão cumprir bem tarefas difíceis. Tarefas que necessitam, que vão expor elas. Que são pessoas que as outras pessoas irão ver. Mas primeiro teste essas pessoas. As pessoas precisam ser aprovadas. Depois ele diz, pessoas que servem como um filho ao lado de um pai. E aqui é uma característica extraordinária. Amados, o primeiro lugar que uma pessoa deve aprender a servir é na sua casa. Em casa é um lugar onde as pessoas precisam aprender a servir. Como eu trato as pessoas com autoridade? Amados, serviço. Pessoas devem ser exercitadas a servir. E como um filho serve aos pais. Aqui é uma outra conversa. Como os filhos servem aos pais. Hoje nós temos visto que os pais têm servido aos filhos. Não. Em casa, é os filhos que devem servir aos pais. Essa é a ordem correta. O que é servir? É disposição de suprir necessidades aonde há necessidade. É suprir necessidade. Amado, servo não escolhe tarefa. Servo, ele faz aquilo que precisa ser feito. Eu sou servo do Senhor. Aleluia. Então tem uma necessidade aqui. Mas isso eu não gosto de fazer. Mas como assim? Você não falou que é servo? Servo não escolhe. Servo supre necessidades. Em segundo lugar, como um filho serve ao pai, é com honra, com tratamento de respeito, com reconhecimento, com admiração, com consideração, com deferência.
Amados, é assim que se serve. Com amor, ou seja, um só coração, o mesmo espírito, com o mesmo interesse. Amados, atividades que requerem confiança. Às vezes no seu trabalho, você como gestor precisa colocar pessoas para realizar determinadas tarefas. Prove elas primeiro. Elas precisam se mostrar dignas dessas tarefas. É desse jeito. E ele termina, de Epafrodito, Paulo diz, recebei com honra homens como esse. Eu quero terminar a live de hoje com esse assunto. Amados, nós ocidentais, principalmente nós brasileiros, temos muita dificuldade de expressar honra. Nós não temos essa cultura e isso é uma pena. Nós deixamos de ser grandemente abençoados em algumas áreas da nossa vida porque nós não somos ensinados a praticar honra. Eu e você precisamos aprender a praticar honra. O que é honra? A honra, amados, não é algo que se pede, é algo que se tem. Você não pede para ser honrado, você não obriga as pessoas a honrarem ela. É aquilo que você tem. A sua posição, por exemplo, um pai e uma mãe, precisa ser honrado. Por quê? Por causa da posição deles. Honra é algo a ser ensinado às crianças desde pequena. Honrar os pais, os familiares, os mais velhos, os professores, as autoridades, os líderes, as posições que uma pessoa ocupa que lhe conferem honra. Amados, hoje é um absurdo. Os mais velhos estão conversando e os filhos pequenos chegam fazendo algazarra, sabe, não respeitando os adultos que estão conversando. E isto é falta de honra. Chamar os mais velhos pelo primeiro nome e não senhor e senhora. Amados, uma pessoa mais velha, o filho precisa ser ensinado a chamar de senhor e de senhora. Por quê? Precisa ser honrada. O professor precisa ser chamado de senhor e senhora. Amados, os avós, pai e mãe, tio e tia, sabe, é com senhor e senhora. Por quê? É deferência. Porque a sua posição requer honra. Amados, por que chamar de senhor? Porque tem autoridade, porque tem honra. Você não fala mais alto com a pessoa de autoridade, você respeita. Mas isso é algo do coração de Deus. E Deus se alegra quando vem os seus filhos praticando honra uns para com os outros. Dê honra a quem a honra é devida. Deixa eu dar alguns exemplos de honra. O lugar principal na mesa, amados, antigamente. O lugar principal da mesa era de quem? Do pai. Não porque ele é brabo, mas porque é o lugar de honra. Os pais precisam ter lugar de honra. Hoje em mesa redonda é difícil, certo? Mas assim, por exemplo, quem deve ser o primeiro a se servir no jantar? Os pais. Você recebe uma visita. Quem deve ser o primeiro a ser servido? Não são as crianças, são os filhos. Por quê? Os filhos precisam aprender a honrar os mais velhos. Amados, é desse jeito. Isso é cultura do reino de Deus. Isso é cultura do reino de Deus. E nós precisamos resgatar esses valores. Eu fico apavorado, às vezes, sabe, em alguns lugares as crianças chegam, não respeitam ninguém, atacam por cima da mesa. Ensina a criança a esperar. Por quê? Primeiro os adultos se servem, depois as crianças. Por causa de quê? Da honra. Por que primeiro servir as visitas? Por causa da honra. Amados, é honra. Escutar, ter ouvidos para ouvir, aprender. O problema, muitas vezes, dos mais jovens é que eles pensam que sabem e eles não aprendem a ouvir. Ouvir os mais velhos significa dar honra. Amados, quem não honra aquele que está ensinando, jamais conseguirá carregar aquilo que aquele que está ensinando tem. Deixa eu traduzir numa frase muito simples. A honra libera a unção. Se você quer algo que uma pessoa carrega na vida dela, comece a honrar ela. A honra libera a unção.
Amados, ter uma atitude de respeito. Respeito, não de crítica. Sabe, honra. Às vezes a pessoa que está numa posição de autoridade, sabe, eu falo, pega ali o seu chefe, seu supervisor. Amados, honre essa pessoa. Honre. Não fique só criticando. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer diferente. Eu ia fazer assim, eu ia fazer assado. Amados, isso não é honra. Talvez você até pudesse fazer diferente, mas honre com seu coração. E isso abençoe a sua vida. Amados, honrar é dar presentes, é agradar, é ser gentil, é ser educado, é priorizar. Honre. Por exemplo, pai, mãe, sabe? Deixe seu filho dar um presente caro para você. Isso é honra. Permita ele dar um presente caro. Por exemplo, está chegando o dia dos pais, dia das mães. Cara, não dê qualquer coisa. Diga, filho, o que você pode dar para sua mãe? Não, eu vou dar algo simplesinho. Nada de algo simplesinho. Ensine o seu filho a dar algo de valor. Por quê? Porque a posição de pai e mãe precisa ser honrada. De avô e de avó precisa ser honrado. Amados, somente os curados de coração são capazes de honrar os outros, pois são sarados da insegurança e pequenez. Mas quem tem problema de insegurança, quem tem problema de autoaceitação, tem problemas, tem dificuldade de honrar os outros, de elogiar os outros, de reconhecer os outros. Mas pare com isso, honre as pessoas. Somente os humildes são capazes de honrar os outros, pois reconhecem virtude e valor nos outros. Somente os humildes. Os humildes, eles sabem que são, mas reconhecem valor e honra nos outros. Amados, honra é algo que vem de Deus. E somente aqueles que praticam a honra com o seu semelhante são capazes de honrar de forma adequada o seu Criador. Pois honrar pessoas é honrar aquele que as criou. Mas quando eu honro o meu semelhante, eu estou honrando a Deus. E eu vou dar alguns exemplos aqui muito simples. Filhos, e todos vocês que estão me assistindo são filhos. Filhos, honrem seus pais, para que tenham vida longa e tudo lhes corra bem. Amados, essa palavra não é somente para adultos, adolescentes, jovens. É para eu como adulto, você como adulto. Compete eu e você honrar pai e mãe. Honra. Honra para os adultos não significa obediência, mas significa ter ouvidos para ouvir. Se preocupar, se ocupar com eles, fazer uma ligação, ver como eles estão. É honrar, é não guardar rancor. Quando você guarda rancor de pai e mãe, você não está honrando eles, você está os desonrando. Uau, cure o seu coração e honre seu pai e sua mãe, para que tudo te corra bem. E outra coisa, eu ouvi a Cláudia aqui dando umas palminhas, eu lembrei da Cláudia. Amado, sogra e sogra para os casados, eu vou dar uma lição que eu dei há anos atrás para o amado Eliel. O Eliel, ele sempre tinha algumas piadas com a sua sogra e com o seu sogro. Piadas de mau gosto, mas assim, piadas que todo mundo faz. Uma vez eu falei para ele, falei, amado, você sabia, você é uma só carne com a sua esposa? E ele disse, claro, né, pastor? Então, se você é uma só carne com ela, significa que os pais dela são também os teus pais. Significa que você deve honrar seu sogro e sua sogra, igualmente quando você honra seu pai e sua mãe, porque você é uma só carne com a sua esposa. Ele olhou e ele disse, pastor, entendi essa verdade, caiu no coração. E naquele final de semana era exatamente final de semana de Dia das Mães. E sabe o que ele fez? Ele comprou ele foi na floricultura e comprou um arranjo muito bonito de flores, que a sua sogra, a sua também já falecida sogra, amava. E ele chegou lá e disse, sogra, me perdoa, porque eu não tenho honrado a senhora. A partir de hoje eu vou honrá-la como a minha mãe. E é tão extraordinário que o relacionamento dos dois mudou completamente. Honra. Mas honra. A Bíblia diz, eu devo honrar pai e mãe porque tem a vida longa. Mas muitas pessoas, muitos jovens, muitas vezes têm perdido, eu tenho falado muito rápido, muitos jovens, às vezes, têm perdido a vida
porque não tem honrado pai e mãe, tem agido com rebelde. Rebeldia é falta de honra. Honre seus avós. Quanto tempo faz que você não visita seus avós? Isso é honra. Maridos, honrem suas esposas, pois ela é filha, a sua esposa. Maridos, honrem suas esposas, pois elas são filhas de Deus. A sua esposa precisa ser honrada, homem. Homem, honre a sua esposa como vaso mais frágil, como uma filha de Deus. Saiba do seguinte, se você não tratar a sua esposa direito, o pai dela vai tratar contigo. E o pai dela é Deus. Porque quem deu a sua esposa foi Deus. Então, amado, honre a sua esposa. Porque quando você honra a sua esposa, você está honrando a Deus. Mulheres, esposas, honrem seus maridos, pois ele, seu marido, é seu Senhor. Efésios 5, amados. A Bíblia diz, mulheres, honrem aos seus maridos como ao Senhor. Você deve honrar o seu marido como você honra ao Senhor, porque ele é digno de honra. Mas isso é bíblico, estou ensinando Bíblia. Honra. Então pare de falar mal dele, pare de fazer fofoca dele, pare de fazer pensamentos e comunicações depreciativas. Você precisa honrar o seu marido. Tem problema com ele? Trate com ele. Ou com quem é capaz de tratar com ele. Mas o seu marido precisa ser honrado, protegido. A sua esposa, marido, precisa ser honrada, protegida, guardada, tratada como uma joia de alto quilate e de alto valor. Ovelhas do Senhor, honre, e a Bíblia diz, com dupla honra, seus pastores e líderes, pois são enviados do Senhor para abençoar a sua vida. Então, amados, você precisa me honrar, ok? Não que eu peça isso, mas a Bíblia diz, honre. Pastores e líderes, honrem suas ovelhas, pois são ovelhas do Senhor. Honre, honre. Você, ovelha, deixa eu contar um off aqui para você, que eu falo para os seus líderes, eu falo para os líderes, para os GPs, para os líderes de departamentos, eu digo, amados, vocês precisam estudar, vocês precisam se preparar, vocês precisam crescer em sua liderança. Por quê? Porque isso é tratar a sua ovelha com honra. Isso é honrar as pessoas. Amados, todos honrem as autoridades, como estabelecidos pelo Senhor. Amados, eu tenho, nesse tempo de tanto problema e de tanta polarização política, e eu particularmente eu gosto de política, certo? De uma boa política, política de conversar acerca da cidade. Mas eu e você devemos honrar as autoridades. Honrar. Por exemplo, presidente, não precisa concordar contigo, mas ele é o presidente. E precisa ser honrado, porque ele é o presidente da nação. E eu e você precisamos tratar ele com honra. E por que as pessoas falam tão mal? Por quê? Amado, se a criança não é ensinada a honrar o professor, você acha que ela vai honrar o presidente? Não vai. Amado, não precisamos concordar com tudo, com o nosso excelentíssimo prefeito. Mas ele tem que ser tratado com honra, com deferência. Não com palavras pejorativas, depreciativas. Porque ele é uma autoridade. E a autoridade precisa ser tratada com honra, com respeito. Amados, é desse jeito. É desse jeito. O governador do estado, amado, fica apavorado quanto crente falando mal, sabe, em rede social, balhando o pau nos autoridades. Eu não preciso concordar com tudo, mas ele está numa posição de autoridade, eu preciso honrá-lo. Não desonrá-lo. Porque eu sou crente. Porque quem colocou a autoridade, a Bíblia diz que quem colocou ele lá foi Deus. Então, se eu digo que o governador do meu estado é burro, eu estou dizendo que Deus, que colocou ele naquele lugar, é burro. Se eu desonro a autoridade, eu estou desonrando quem colocou a autoridade. Amados, aí você temos que aprender a pensar como o reino de Deus pensa. Aprender. E saiba de uma coisa, e eu tenho convicção disso. Se nós, como povo de Deus, aprendermos a honrar as autoridades, Deus nos dará líderes dignos de honra. Mas como eu e você
independente da qualidade e da autoridade, nós desonramos, para que Deus vai nos dar líderes que merecem honra? Nós iremos desonrá-los, nós não iremos valorizá-los. Você entendeu isso? Se você é crente, você precisa honrar a autoridade. Você não precisa concordar. Você pode ter pontos de discordância. E eu não tenho problema nenhum com isso, e tenho vários com as autoridades constituídas. Mas elas merecem o meu respeito. Elas merecem a minha deferência. Elas merecem tratamento respeitoso por causa da posição que elas ocupam. Por quê? Porque eu sou crente. Eu não sou filho de Belial. Eu não sou filho das trevas. Eu não sou louco de desonrar a autoridade. Você está entendendo isso? Por isso a Bíblia diz que eu devo aperfeiçoar a minha salvação. Mas a prática da honra. Volta lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu e você precisamos aprender a praticar honra. A aprender. Na nossa casa, comece ali na sua casa a aprender honra. Comece a praticar honra na sua casa. Senhor, me ensina para honrar meu marido, ensina a honrar a minha esposa. Filhos, eu preciso honrar os meus pais, os meus avós, me ensine a honrar. Me ensine a honrar as autoridades, o meu chefe, os meus líderes, me ensine a honrar. Porque, amados, a honra produz bênção. A falta de honra, a desonra, produz maldição. Pensa assim, ó. A falta de honra produz maldição. A honra produz bênção. Quanto mais honra você praticar na sua casa, mais abençoada será a sua casa. Quanto mais honra nós praticarmos em nossa nação, maior será a bênção sobre a nação. Entenda essa verdade. A prática da honra é uma lição muito importante para andarmos de maneira digna do Senhor e aperfeiçoar a nossa salvação. Você recebe essa palavra? Se você recebe, diga um amém. Amém? Diga um aleluia. Diga um glória a Deus. Amados, precisamos crescer, precisamos amadurecer em Deus. Eu e você precisamos, amado, de todo o meu coração. Sabe, precisamos disso, precisamos. Sabe, e amado, estamos cortando aqui dos dois lados. Temos que aprender. Ninguém nasce sabendo. Por isso o apóstolo Paulo diz, no livro de Efésios, é tudo isso. E Filipenses, aliás, não Efésios, Filipenses. Aperfeiçoai a vossa salvação. Crescei na salvação. Precisamos crescer e nós estamos crescendo. A aprender a viver na cultura do reino de Deus. Ok? Vamos orar? Vamos orar, ter um tempo de oração? Mas eu creio que nesse tempo são dias de crise. São dias. Mas comece a mudar a sua mente. Comece a olhar a toda a situação, aquilo que está no seu entorno. Naquilo que está em seu entorno. Com o olhar de Deus. Com o olhar da eternidade. Amados, nós estamos vivendo tempos de oportunidades. De pessoas buscarem o Senhor Jesus. De pessoas buscarem a Deus com um coração mais disposto, mais aberto. Esse é o tempo de você anunciar o Evangelho. De você anunciar o reino de Deus. Feche seus olhos, pede para as pessoas que estão ao seu redor se aquietarem agora. Se aquietem agora. O mesmo Deus que está aqui contigo. Pai Celestial, obrigado pela vida desses meus irmãos. Obrigado por essas vidas. Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, vida e favor de Deus. Vida e favor de Deus. De uma forma extraordinária nesse tempo. Senhor, queremos ser aperfeiçoados no Senhor. Senhor, porque queremos, ensina-nos a andar segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Eu declaro sobre cada casa. Senhor, cada casa que está agora me assistindo, eu declaro bênção e favor de Deus. Bênção e favor de Deus. Senhor, aqueles que precisam de milagres. Senhor, saúde. Eu libero palavras de saúde. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero saúde. Eu libero paz nas famílias. Eu libero paz. Em nome de Jesus. Se você está com alguma dor, coloque a mão no lugar onde você está sentindo dor agora. Eu declaro em nome de Jesus, eu libero saúde agora. Receba agora. Em nome de Jesus, receba a cura. Agora.
Agora, em nome de Jesus. Se você precisa de provisão, algum negócio para fechar, eu libero nesse tempo provisão de Deus. Provisão de Deus, provisão de Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, paz. E eu declaro você sendo um agente de paz, um agente de evangelização. Senhor, e principalmente cada um de nós vem aprender a honra. Aprender o princípio da honra. Senhor, começar nas nossas casas. Senhor, honrar nossas esposas, as esposas honrarem os seus filhos, os filhos, seus esposos, seus maridos. Senhor, os filhos honrarem os seus pais. Senhor, cada cidadão honrar as autoridades. Orar, Senhor, os pastores, líderes. Senhor, os líderes honrarem as suas ovelhas. Senhor, o princípio da honra é algo que move o céu com bênção. Senhor, queremos ser uma nação bendita, bem-aventurada. Então nós precisamos, a começar em nós, ensina-nos a praticar o princípio da honra. Senhor, eu abençoo cada casa agora com vida, vida e paz, vida e paz, vida e paz. Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, enche essa vida. Se você tem se sentido meio vazio, eu tenho sentido isso agora. Espírito Santo, ele está aí. Espírito Santo está aí. Está aí o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí. Espírito Santo, vai tocando agora essas vidas. Se você respire bem fundo 3 vezes. E como o ar vai encher os teus pulmões, creia que o Espírito Santo estaria enchendo você. Sabe, inspire bem fundo. Espírito Santo, vai enchendo agora. Vai enchendo agora. Toda a falta de paz, toda a angústia agora vai trocando por a tua presença, a presença de Deus. A presença santa de Deus tocando agora essa vida. Trocando agora essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Eu libero vida e eu libero o favor de Deus. Enche agora, Espírito Santo. Vai enchendo, sim. Se você fala em línguas, vai orando em línguas agora. Cheia, alabaxi, queiereia. Vai enchendo, Espírito Santo. Senhor, aquela cabeça que está agitada, põe a mão sobre a sua cabeça assim, ó. Eu declaro agora, haja paz nessa mente agora, em nome de Jesus, haja paz. Haja paz agora, em nome de Jesus, haja paz. Haja paz, haja paz, haja paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira, temos mais uma live. Sexta-feira, a live cor-de-rosa. Deus abençoe, você é bendito de Deus. E saia dessa live, vai honrar alguém. Honre alguém agora, nesse tempo ainda. Permaneça abençoado.